Olá, eu sou a Aline Ribeiro, você está no Medicina e Caos. Hoje eu estou num shopping do município de Cuiabá, um dos lugares que há cerca de 1 ano e meio estava fechado por conta do Covid-19, e nós escolhemos esse lugar justamente para conversarmos um pouco sobre o que foi os bastidores dessa pandemia. Então vem comigo e salve-se quem puder. Primeira vez que eu ouvi falar de Covid, eu estava trabalhando, estava em uma das UTIs que eu trabalho, de plantão, e eu me lembro que surgiu um foco na China, e eu comentei com um colega do plantão, assim, falei, cara, olha só o que está acontecendo. Ah, mas isso aí não vai chegar aqui não, você está louca. E aí a palavra que, assim, o comentário, a discussão foi essa, né? A gente vive num mundo globalizado, cara, como assim não vai chegar? Desde então, e aí começaram a aumentar os casos, China, Itália e Brasil, né? Quando chegou no Brasil, logo depois do Carnaval, eu estava trabalhando também de plantão em uma das UTIs que virou, do município que ficou como referência de Covid. E eu me lembro do primeiro paciente que a gente recebeu Covid, da tensão da equipe, do medo, de não saber direito como usar aquele EPI, a equipe toda tensa. Então são as minhas lembranças da chegada do Covid, assim. Porque quando a gente entra, tinha 2 tipos de unidade. A unidade com o isolamento e quando a gente transforma a UTI de corte, ou seja, todos os leitos são Covid. Então, e a gente ficava 12 horas de plantão, com pausa de 6 horas, né, na hora do almoço, por exemplo. Então eu entrava com EPI, eu tinha que ficar 6 horas e de fato ficava, porque a gente não parava para nada, nem para tomar água, para ir no banheiro. Então eram 6 horas sem ir ao banheiro, 6 horas com aquele EPI, a máscara tinha que ser bem acoplada, então machucava mesmo. E assim, e aí saíam não, vamos usar o EPI dessa forma. Depois a gente descobria que não, era melhor de outra. Os médicos depois começaram a se contaminar pela quantidade de EPIs na hora de desparamentar. Então, cada mergulho foi um flash do Covid, né? Na primeira onda, o que eu senti foi uma resistência grande dos gestores, os próprios gestores a nível municipal, eles não acreditavam na gravidade da pandemia e não acreditavam que fosse chegar em Cuiabá. E por insistência dos médicos da nossa categoria, em muitos locais é que houve assim, a preocupação com a estrutura física, com a EPIs. Quando de fato eles começaram a ver que estavam chegando mesmo os casos, eles tiveram que aceitar as sugestões. Lógico que não todos, mas houve muita resistência. E a maior parte de contribuição na assistência em relação a material, descarte, foi dos próprios médicos, dos infectos, nós, a terapia intensiva. Então a gente somou ali o medo, a insegurança de estar trabalhando com uma coisa que não conhecia, teve um problema inicial, o Covid foi desacreditado no primeiro momento. Então, na primeira onda a gente trocou o pneu com o carro andando, digamos assim. Nós fomos nos ajustando. A primeira onda foi pior do ponto de vista emocional. Os profissionais se afastavam das famílias com medo de levar a doença para casa, não foi só eu. Vários se contaminaram, então a gente teve uma baixa de recursos humanos, então os plantões que eram de 24, a gente tinha que fazer 48, 72 horas para cobrir escala. Então isso gerou desgaste físico, desgaste emocional, mas naquele primeiro momento em que de fato começou a faltar sedativo, que
foi um problema local, o mundo inteiro começou a faltar sedativo. Que foi quando a gente se viu assim, como médica foi difícil, porque eu não esperava passar por aquilo nunca na minha vida. De ter que ventilar um paciente acordado, de ter que conter no leito, porque ele ainda estava acordado, e doente Covid usa muito sedativo. Então o caos se instalou mesmo quando a gente teve que ficar abrindo vagas, as enfermarias já haviam sido transformadas em leitos de UTI e começou a faltar sedativo. Daí a gente teve talvez se o mundo não tivesse sofrido com essa falta de medicação, a gente tivesse perdido menos vítimas. O número de vítimas poderia ter sido menor. Gente, eu resolvi gravar esse episódio, uma parte dele aqui no shopping, porque há cerca de 1 ano e 5 meses, mais ou menos, isso aqui estava tudo fechado. Então não era possível que as pessoas circulassem. Covid trouxe consequências não só para a saúde, para a economia principalmente. Olá, eu sou a Aline Ribeiro, você está no Medicina em Caos. Esse episódio de hoje, nós falamos um pouco sobre os bastidores do médico, profissional sobre o Covid. Vai ser uma série de 3 vídeos. No próximo nós falaremos sobre superlotação, sobre os desafios da terapia intensiva da UTI. Então vem comigo, se você não conhece o canal, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, compartilhe com os amigos. É um canal para falar de urgência, de atendimentos fora do ambiente hospitalar, ou seja, PH, de resgate. Então é muita coisa diferente, são as diferentes formas de atuação da medicina.